Olá, queridos alunos da Fato Jurídico. Eu sou o professor Jeandre Bucair, de Processo de Trabalho, e hoje estou aqui para passar algumas dicas para aqueles que estão preparando principalmente para concursos e exame de ordem. O nosso tema de hoje aqui, como dica rápida, importantíssima para não errar em dia de prova, é acerca da representação do empregador em audiência trabalhista. É sabido que o empregador pode ser como sendo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E sendo ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele pode estar presente ou até mesmo representado em audiência trabalhista. Nós não podemos confundir que a Justiça do Trabalho exige alguns requisitos cuja outras justiças especializadas, como o juizado especial, como a própria Justiça Comum, não exigem para o comparecimento em audiência. Então vejamos aqui uma dica muito rápida acerca de representação de empregador em audiência trabalhista. A primeira dica, anotem aí, súmula 377 do COLEN do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 377 exige, como primeiro requisito de representação do empregador em audiência, que ele seja empregado. Ou seja, o empregador ele pode sim se fazer representar em audiência, porém aquela pessoa que o representa tem que manter vínculo empregatício com o seu empregador, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Porém, anotem muito bem, essa mesma súmula traz algumas exceções. A primeira exceção, empregador doméstico. A exigência de vínculo empregatício para o representante do empregador em audiência não se estende ao empregador doméstico. Segunda exceção, a microempresa e a empresa de pequeno porte, os que são chamados de pequenos empresários, o COLEN do Tribunal Superior do Trabalho também não exige a figura de um empregado como representante do empregador em audiência. Assim temos o seguinte, o empregador, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, pode se fazer representar em audiência. Porém, a sua representação se faz por meio de um empregado, com exceção daqueles que são empregadores domésticos ou a microempresa e a empresa de pequeno porte. Essa figura que representa o empregador em audiência é chamado de preposto. E além de ele ter vínculo empregatício, considerando essas exceções, ele precisa ter pleno conhecimento dos fatos. Anotem aí que é a recomendação contida no artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Então, um preposto de uma forma completa na Justiça do Trabalho nada mais é do que um empregado com pleno conhecimento dos fatos, porque a ausência desse conhecimento acarreta na confissão do empregador. É lógico que um preposto na Justiça do Trabalho, seja ele representando a pessoa física ou a pessoa jurídica, não precisa ser contemporâneo daquele empregado, por exemplo, que está no polo contrário da ação. Mas a lei exige apenas que ele tenha pleno conhecimento dos fatos. Se ele obteve esse conhecimento dos fatos por meio de histórias contadas dentro da própria empresa, ou se ele teve conhecimento dos fatos porque também presenciou os fatos juntamente ao lado daquele empregado, não importa para a justiça. O que importa, segundo a disposição contida na CLT, é que ele tenha pleno conhecimento dos fatos. Agora, se o empregador optar em não encaminhar um preposto para a audiência, nesse sentido o empregador pode estar presente, se for pessoa física, a própria pessoa física, e se for pessoa jurídica, por meio dos seus sócios ou acionistas, se for o caso. Pergunta-se muito se procurador sem vínculo empregatício, munido de procuração, pode representar um empregador em audiência. Queridos, lembre-se sempre, antes de ser procurador, o requisito indispensável é que ele mantenha vínculo empregatício, que ele seja empregado. Esse é o requisito antes de qualquer outra situação que possa capacitar aquela pessoa. Uma outra pergunta que acontece muito acerca das representações é se ele deve estar munido de carta de preposição. Queridos, carta de preposição é uma prática na Justiça do Trabalho. Não se trata de exigência legal. Isso significa dizer o quê? Que a ausência da carta de preposição no dia da audiência
não acarreta em confissão em revelia, porque o juiz ele pode fixar um prazo para a apresentação daquela carta de preposição. Se o juiz fixar um prazo combinando a ausência dessa apresentação numa pena de confissão, por exemplo, aí sim pode acarretar essa pena de confissão em ausência da não apresentação, por disposição contida no artigo 13 do Código de Processo Civil. Então, em suma, resumindo, o empregador pode se fazer representado em audiência? Pode, por meio da figura que nós chamamos de preposto. Requisito indispensável para a figura do preposto, que ele seja empregado e que tenha pleno conhecimento dos fatos. Anotem aí, súmula 377 do TST e artigo 843 e o seu parágrafo 1º da CLT. Porém, temos duas exceções. Quando se tratar de empregador doméstico ou quando se tratar de microempresa ou até mesmo de empresa de pequeno porte, nessas condições a lei não exige o requisito de vínculo empregatício. Queridos, ficam aí as nossas dicas por hora e estamos aqui ao seu lado torcendo para o sucesso. Um abraço.